Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. e nós estamos aqui hoje para participar de mais um episódio do Chama Clínica, seu podcast semanal sobre clínica médica e amenidades médicas em geral. Exatamente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre clínica médica. E esse tema é muito clínica médica. Verdade. É, o- Recorrente, frequente. é, exatamente. Tanto no consultório de clínica médica, quanto no pronto-socorro, principalmente no pronto-socorro, mas também nas enfermarias de clínica médica, por que não na unidade de terapia intensiva, né? Hoje a gente vai E qual falar é o sobre, tema? hoje nós vamos falar sobre infecção do trato urinário, ITU. E Também como a gente conhecido pelo. como ITU, exatamente. E eu acho que a gente segue sempre um roteiro aqui, então a gente começa do começo, e do começo a gente fala de conceito. O que que é infecção urinária? O que que é infecção do trato urinário? Qualquer processo infeccioso bacteriano, via de regra, cometendo do ureter até o rim, é uma infecção do trato urinário. A gente vai falar de uretrite, cistite e é, pielonefrite. Basicamente, essas três infecções urinárias. É, aqui, hoje, a discussão vai focar na infecção urinária na mulher. Eu acho que é, é, é a população mais acometida disparado. Aí, os que trabalham com enfermaria de clínica médica aqui, terapia intensiva, e alguns urologistas vão falar assim, mas eu vejo ITU em homem. Sim, a gente sabe disso, a gente também vê ITU em homem. Só que é muito mais raro. É muito, muito, muito. Se comparado com a mulher, eu acho que não tem nem. Não existe nem essa comparação. Então, o que a gente vai focar aqui vai ser no tratamento da infecção urinária na mulher. Os guidelines, inclusive, a maioria são na mulher, porque no homem é muito particular. Merecia um episódio à parte e a gente pode falar disso depois. E então, assim, falamos do conceito muito mais comum na mulher e do ponto de vista anatômico, a justificativa é uma uretra mais curta e mais calibrosa, do homem a uretra do homem é muito mais longa e mais fina, e isso diminui muito a chance de ter infecção urinária. A gente vai ter isso infecção urinária em homem no idoso, principalmente com infecção, com um quadro de prostatismo ou mesmo hiperplasia prostática benigna. Então, agora na mulher não. Na mulher vai ser o quadro clássico de infecção urinária, que a gente vai discutir os sinais e sintomas daqui a pouco, mas então a mulher que vai apresentar esse quadro, seja no consultório de clínica, seja no ambulatório, né, seja nos pronto-socorros e também nas enfermarias de clínica médica. Conceito dado, mais comum na mulher. Etiologia. Qual a causa de infecção urinária? Qual a bactéria mais comum? Disparado, Escherichia coli. Tá? Então, assim, você tem outras enterobactérias, por exemplo, Klebsiella, Proteus. Você tem alguns cocos positivos, por exemplo, Enterococcus fecalis, que pode causar infecção urinária. Agora, Escherichia coli é a mais comum, disparado. Um dado do IDSA fala que até 95% das infecções urinárias pode ser por Escherichia coli. Então, assim, olha, é sem dúvida a bactéria que a gente vai mais focar até para depois discutir o tratamento, tá? Então, germe mais comum, Escherichia coli. Sem dúvida, agora, sabemos o germe, como que a gente faz qual que vai ser a apresentação clínica da infecção urinária? Então, assim, o que que o paciente vai queixar, é, ou a mulher vai chegar no consultório, mesmo no pronto-socorro, queixando de quais são esses sintomas urinários que a gente fala. E isso é importantíssimo, porque o diagnóstico é sumariamente clínico, né? Então, muita gente se confunde aí nisso, acaba pedindo exame de urina inadvertidamente. Nós vamos ter as indicações, nós vamos falar sobre elas aqui, mas se atentem à clínica, porque ela geralmente
o que vai direcionar e fechar o diagnóstico do paciente. Exato, assim, é perfeito, cara. Assim, a infecção urinária, ela vai vir com sintomas muito clássicos, tá? Aí eu tô falando de disúria, ou seja, dor para urinar, é o sintoma mais comum. Polaciúria, o que que isso significa? Muitas idas ao banheiro para urinar, O com pessoal pouca confunde muito diurese. polaciúria com poliúria. Vamos Exatamente, são lembrar para retomar esses são conceitos duas aí coisas médicos. diferentes. São duas Exatamente. coisas diferentes. Polaciúria é São isso que duas, você acabou de explicar, que é essas várias idas ao banheiro com pouca quantidade de urina. E exato, poliúria é quando vai e tem muita quantidade de urese. exatamente. Quando o volume urinário está muito alto. Isso. E então, assim, poliúria. Existe infecção urinária com poliúria? Existe. 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 Tá? Existe. Agora, o sintoma mais comum de infecção urinária é o sintoma irritativo. A bexiga irritada, ela fica muito hiperreativa. Ela enche um pouquinho, a pessoa fica com aquela sensação de plenitude vesical. Tem que ir no banheiro. Então, vai várias vezes fazendo pouco xixi. Então, é isso que é o quadro clássico da polaciúria. Aí, pode falar de dor suprapúbica, e aí, com a ascensão do quadro infeccioso, ou seja, com a infecção chegando no rim, você vai ter dor lombar, pode ser bilateral ou unilateral, com no exame físico sinal de Jordano positivo, que é punho-percussão lombar. Quando você faz a punho-percussão, você faz o rim mexer dentro. Não é uma dor a palpação, é a vibração do rim, que com a distensão da cápsula renal, por conta do quadro inflamatório, gera a dor lombar e os sintomas sistêmicos, que via de regra vai acontecer no paciente com pielonefrite, infecção no rim, que é febre, mal-estar geral, prostração, sintomas sistêmicos de infecção. Então, falamos desde é, sintomas urinários baixos, uma coisa importante, né? A paciente pode referir, por exemplo, uma piúria, ele pode referir uma hematúria, ele pode apresentar uma retenção urinária, muito comum isso no idoso, né? Idoso com retenção urinária. Lembrar de urgência miccional também, que pode ser uma outra característica presente. A gente começou pelas mais comuns, gente, não foi à toa, é porque elas são as mais prevalentes mesmo, mas lembrar de perguntar ativamente sobre isso. Então, quando o paciente vem, às vezes, com uma das queixas, você vai tentando tirar dele as outras, porque muitas vezes ele fala assim, nossa, mesmo, doutor, eu tô com isso mesmo, e eu esqueci. Então, por isso que é importante vocês conhecerem o quadro clínico completo da doença, das doenças mais prevalentes, principalmente, para que vocês consigam extrair aquilo da anamnese adequadamente e daí chegar em uma hipótese adequada, mais assertiva. Exatamente. E aí, na anamnese, coletamos sinais e sintomas. Importante demais saber do doente as comorbidades que ele tem. Faz muita diferença. Os pacientes imunossuprimidos, os diabéticos, os pacientes idosos, as mulheres idosas, por exemplo, elas Doente renal têm crônico. o doente renal crônico, o doente que tem é, alguma neoplasia. Esses doentes, eles têm que ser olhados de maneira diferente. Então, coletar isso na história, saber quantas infecções urinárias esse paciente já teve, se é característico de uma ITU de repetição, Uso se prévio de antibiótico, importantíssimo. isso é fundamental saber. Se já tem uma urocultura prévia, porque às vezes o paciente tem tanta infecção urinária que ele já chega te informando. Ele fala, doutor, eu tenho uma bactéria multiresistente na urina. Eu tenho a bactéria X na urina. O paciente, às vezes, ele te fala isso. Ou ele te apresenta, olha, eu tive uma infecção urinária tem 2 meses e foi essa bactéria aqui, ó. Isso tudo te ajuda a até o uso do antibiótico empírico. Então, assim, a depender do que ele te trouxer de informação, a gente vai usar o tratamento antimicrobiano adequado para cada situação. Exatamente. Então, E, acho que então, falamos do quadro clínico completo ali, né? da anamnese do quadro clínico, né? Citamos o exame físico, óbvio, né? O exame físico, a gente sempre fala, exame físico completo, né? Então, a gente falou do exame específico da punho-percussão lombar, palpação abdominal,
Mas é lógico, todos os dados vitais, procurar no exame físico sinais de sepse, lembrando que pielonefrite é uma causa importante de sepse, então é muito importante pesquisar no exame físico e na anamnese sinais de uma infecção mais grave. Então, Na mulher pesquisas. jovem, principalmente, viu, gente? Lembrar disso. Às vezes a gente se deixa enganar ali, às vezes subestima a gravidade dessas infecções em pacientes mais jovens. Eu, você, provavelmente alguns ouvintes já viram alguns pacientes graves, mulheres com sepse de foco urinário, que evoluíram com múltiplas disfunções orgânicas. Então, eu lembro de um caso emblemático que o paciente estava andando assim no corredor, com uma PA de 80 por 40 e pelo menos três disfunções orgânicas, sabe? E estava aparentemente ótima, tá? Então, lembrar disso, não subestimem. Não, exatamente. A gente já falou aqui do quadro clínico, então, das causas mais comuns, a bactéria é mais comum. E aí vale lembrar uma coisa, uma observação importante, que tem relação direta com a etiologia e com as perguntas da anamnese que a gente acabou de falar, são os fatores de risco da bactéria multiresistente, entendeu? Então, assim, isso, é, eu, eu posso, é, a gente tem que perguntar ativamente, mas pesquisar o passado também. Por exemplo, ele já usou algum antibiótico de largo espectro? Ele tem um fator de risco para uma bactéria, por exemplo, a SBL, tá? Então, assim, pacientes em hemodiálise, pacientes que têm uso de quinolona, tazocin, alguns beta-lactâmicos, são antibióticos que fazem pressão de seleção para SBL, por exemplo. A gente tem dados de alguns lugares, por exemplo, com SBL comunitária, com paciente vindo de casa com bactéria SBL. Então, assim, isso é Lá importante a no, gente no ter. hospital é até alto esse índice aí. Ele 17% é chega muita coisa. quase 20% de SPL É, comunitário. Isso aí é assustador. E vem de novo ao encontro do que a gente fala sempre, que é o uso racional de antibiótico. Então, gente, é, certifiquem-se que realmente é necessário, sabe? E a gente só sabe isso se a gente exatamente. coletar uma boa história. Exatamente. Tem fator de risco para enterococo, paciente que tem manipulação de via urinária, hospitalização, idoso, história de cirurgia no trato urinário. Então, isso tudo tem que ser pesquisado. Tá? Fator de risco para pseudomonas, que a gente adora falar aqui. Tudo enquanto é infecção que a gente fala de um fator de risco para pseudomonas. Então, internação em UTI, pseudomonas identificado em urocultura prévia, paciente institucionalizado, paciente diabético e com alguma imunodeficiência mais grave, isso tudo, paciente neutropênico, por exemplo. Então, pesquise ativamente se esse paciente pode ter infecção por bactéria resistente. E, às vezes, vai ser uma infecção urinária simples, uma cistite, por exemplo, mas se tem uma história de uma infecção por bactéria multiresistente, muda totalmente nossa conduta, tá? Então, isso tem que E é a nossa ser, escolha antimicrobiana, então tem que que é, lembrar o- disso mesmo. que é fundamental, né? Então, Uhum. Posto é, isso, vamos para propedêutica. O que que a gente faz de exame complementar para o paciente com infecção urinária? Você falou muito bem, Carol, que a gente fala que o diagnóstico de infecção urinária é clínico, então os exames complementares muitas vezes eles vão ser secundários. Acho que isso vai para vai qualquer depender do doença. paciente que está diante de nós, né? Assim, É, exatamente. Então aquela mulher jovem com sintomas urinários, sem nenhum fator de risco, chegou no pronto-socorro ou no consultório queixando de sintomas urinários e não tem sinal sistêmico de infecção, eu posso coletar uma urina dessa paciente como um EAS, um grânio, uma urocultura? Posso. Eu posso não coletar? Pode também. Então, o diagnóstico, como a gente disse, é clínico, não é necessário coletar um exame de urina, tá bom? É, eu, eu posso escolher, falar, vou coletar um exame de urina? Pode sim. Só que lembrar que para coletar o exame de urina, eu tenho que usar a ferramenta a meu favor. Então, eu coleto antes de começar o antibiótico. É uma coisa muito comum também. A pessoa deixa um pedido para o paciente e já dá um antibiótico. O paciente vai, toma o antibiótico e depois colhe a urina. Aí vem um exame que não ajudou em nada. A gente fazer uma ferramenta que a gente não usou ela de maneira adequada. Então,
Nesse caso, a gente, via de regra, trata sem exames, tá bom? Não precisa se tratar, casos não complicados. Agora, os pacientes idosos, diabéticos, imunossuprimidos, pacientes com sinal de infecção sistêmica, ou mesmo sinais de pielonefrite, nesses pacientes, eu acho que aí é imperativo que se colha uma propedêutica urinária. É a S-gram e urocultura, tá? Antes do início da Ô, terapia gente, de Fabiano. pensou em infecção urinária? Se vocês lembrarem disso nesse episódio, eu já estou feliz. Pensou em infecção urinária, são os três: GRAM, urocultura e EAS. Não peçam só EAS para infecção urinária. Isso é um desserviço. Se vocês estão pensando e vão pedir exames, não faz sentido pedir só o exame de urina, tá bom? Então, a suspeita é infecção urinária? Eu tenho indicação de pedir exame? O Fábio já falou que a gente não pede para todo mundo. Então, eu tenho indicação? Beleza. Então, eu vou pedir o trio calafrio. EAS, GRAM e urocultura. Fechou. Lembrando que Pelo paciente menos, né? pode. Aí, é claro, se teve sinal de Não, aí. gravidade, sinal de infecção sistêmica, nós vamos perguntar. Nós vamos pesquisar sepse, a gente vai pedir o SOFA completo, nós vamos individualizar. Nós estamos falando aqui só do exame de urina, para vocês lembrarem. Que não é raro a gente ver paciente internar, às vezes, sem GRAM e urocultura. Isso aí acaba que não nos ajuda a direcionar, sobretudo em pacientes com fator de risco para bactéria multiresistente, que a gente tem que iniciar um antibiótico mais amplo. E aí a gente fica sem ter como descalonar, por exemplo. Uma coisa importante que a gente que tem que lembrar, que poliúria, se o paciente está poliúrico, ele pode vir com um EAS totalmente inocente. Uma rotina de urina, um sumário de urina, vocês chamam do jeito que vocês quiserem. Mas se o paciente poliúrico, ele pode vir com um EAS normal e com uma urocultura com bactéria. Então, assim, caracterizando infecção urinária, caracterizando. Então, é usar as ferramentas que a gente tem de maneira adequada. Não adianta a gente pensar em infecção urinária e coletar só um EAS, por exemplo. Como você, Carol, muito bem disse, não vai me ajudar em nada e às vezes pode me atrapalhar. Porque às vezes o paciente tem infecção urinária, eu faço um EAS mais inocente, eu falo assim, opa, tá tudo me mostrando que o paciente tem infecção urinária. O paciente tem sintomas clássicos de ITU, eu faço uma urina que não tem infecção, eu faço, isso não é infecção urinária. Isso é ruim, tá? Então, Já que atenção nós para estamos isso. falando disso, do EAS, quais são as características que a gente pode encontrar na biópsia líquida do rim, também conhecida como É, exame de urina? exame de urina. Você pode ter aumento de número de leucócitos, você pode ter proteinúria, você pode ter hematúria. Aí o teste do nitrito, né? Algumas bactérias falam que produzem, né, nitrito. Então, esse nitrito positivo, ou seja, presença de nitrito na urina, isso é sinal de infecção urinária. Falamos de piúria, né? Esterase leucocitária e só. Enzimas do tipo esterase leucocitária. Então, às vezes vem uma urina riquíssima, com tudo isso que a gente acabou de falar. Às vezes não. Às vezes vem com Uhum. pequenas alterações, mas, de novo, o quadro clínico do paciente vai nos guiar, junto com o GRAM e a urocultura. Tá? A gente falou que às vezes vem pouco, e aí eu quero que vocês lembrem também de um quadro que é bacteriúria sintomática, que esse aqui é só um asterisco para a gente continuar falando de TU, porque senão a gente se alonga demais. Mas só para reforçar a importância da gente pedir o exame adequadamente. Idosos, pacientes que têm um alto risco ali de infecção urinária, recorrência, enfim, eles podem ser colonizados, eles podem ter a bactéria na urina sem ter infecção. Então, tenham ali maturidade, tenham bom senso, tenham noção disso ao pedir o exame de urina para interpretá-lo corretamente. Então, eu estou no paciente ali que tem sinais e sintomas respiratórios, o paciente está asséptico. Para que eu vou pedir exame de urina para esse paciente? Aí vem um exame de urina com uma bactéria multiresistente. Aí, criatura, você vai lá e dá um antibiótico de amplo espectro para cobrir urina, sendo que o foco dele é pulmonar. Eu estou falando aqui de um exemplo onde a gente tem outro foco de suspeição. Eu sei que existem quadros que nós vamos ter que fazer um tudograma ali, porque a gente não tem nenhum sinal de suspeição. Só para vocês se atentarem a isso, que às vezes a presença da bactéria na urina
não é igual à infecção. Existe aí essa bacteriúria sintomática que é prevalente na nossa prática e que a gente precisa conhecer e, e, e saber como conduzir. Eu tô rindo aqui. Eu acho, para mim, o exame de urina eu acho fantástico no idoso prostrado. Pro médico é fantástico. A gente faz um exame de urina, tem uma bacteriúria, pronto. Ele tem infecção urinária, tá explicada a prostração. Isso, gente, tem inclusive um estudo no New England, salvo engano, eu acho que 2018 ou 2019, de bacteriúria sintomática como justificativa para prostração em idoso. A gente não tem hora que a gente não pode comprar essa ideia não, tá? Então, lógico que às vezes o idoso prostrado ele pode estar com infecção urinária mesmo. Agora, eu tenho que pesquisar direito, tenho que investigar direito. E como o Carol bem disse, o idoso pode ter desidratado, por exemplo, pode estar com uma diarreia, ele pode estar com uma infecção pulmonar, ele pode estar com qualquer outro quadro de infecção e eu estou tratando a infecção urinária feliz da vida, achando que é só infecção urinária. E às vezes passa do mesmo jeito que eu posso exagerar no tratamento, eu posso subtratar o paciente. Então, assim, atenção para isso, tá? Muita atenção para tratamento de infecção de bacteriúria assintomática, que também é um capítulo à parte, mas só para citar, é, a gente trata a bacteriúria assintomática em gestante, em neutropênico, em paciente que vai fazer alguma manipulação de via urinária. Basicamente, são nesses pacientes que a gente trata a bacteriúria assintomática. No mais, não tem indicação de tratar. Ah, mas doutor, Perfeito. minha mãe tá com bactéria no urina, você não vai tratar? Se ela tá assintomática, não tem que tratar, tá? Então, assim, nem tem, porque o idoso, ele vai ter bacteriúria, tá bom? Então, quantas vezes a gente recebe o paciente com diagnóstico de ITU de repetição? Você vai ver só bacteriúria assintomática, né? ITU mesmo, ele teve pouquíssimas. É, Verdade. então, começamos a falar de Conceito, tratamento. etiologia, fatores de risco, quadro clínico, Ah, e- diagnóstico. exames complementares, só para fechar, solicitação de exame de imagem. Solicitação de exame de imagem, Perfeito. se eu tenho ITU de repetição, é importante ver se não tem alguma complicação na via urinária que está fazendo perpetuar a infecção, ou o paciente que tem sinal sistêmico, aquele paciente que você vai internar. Esse paciente é importante, se ele tem sinal de pielonefrite, é importante fazer um exame de imagem, tá? Para quê? Para pesquisar a complicação. A gente está falando de cálculo, obstrução de via urinária, e naquele paciente que não está evoluindo bem. Você tem um paciente, por exemplo, que está com persistência de marcadores inflamatórios, sinais de infecção, e não está melhorando, tá? Ele, eu estou tratando guiado pela cultura muitas vezes e o paciente não melhora. Por exemplo, ele pode estar com abscesso renal. Nesse caso, o exame de imagem é fundamental para o diagnóstico, tá? Da complicação. Então, muitas vezes no diagnóstico, para ver sinal de obstrução de via urinária e se o paciente não evolui bem, mesmo com terapia guiada, tá? Eu preciso de fazer um exame de imagem para a gente é, descartar alguma complicação. A complicação mais comum, além da obstrução, é o abscesso renal. Ótimo. Fechamos essa parte de exames complementares e tratamento. Ah, uma coisa, desculpa, só porque a gente gosta muito de regrinha, né? Pra ninguém esquecer. Regra dos 5 da infecção urinária complicada, tá? Abscesso maior que 5 centímetros ou cálculo maior que 5 milímetros é indicação de abordagem cirúrgica. Pra ninguém esquecer. Adorei. Essa eu não conhecia. Lembrei disso aqui agora. Eu falei de exame de imagem, veio um insight. Boa. Tratamento. Quando a gente fala de tratamento, lembrar do que eu falei lá no início. A gente discutiu lá no início. Qual o sinal, qual a bactéria mais comum? Escherichia coli. Então, tem que dar um antibiótico que cubra a Escherichia coli. Né? Se eu estou falando de cistite, aí tem várias opções terapêuticas para cistite. Eu vou falar de quinolona, que é o antibiótico mais usado para infecção urinária, mas que a gente tem que tomar muito cuidado pelo potencial risco de pressão de seleção de bactéria resistente. Então, é, muitos guidelines vão ainda citar a quinolona como primeira opção, mas se a gente puder evitar a quinolona, evite a quinolona, tá? Opte, por exemplo, por
Fosfomicina, excelente antibiótico para infecção urinária, penetração excelente, eliminação excelente em via urinária. Fosfomicina não vai ser bom para tratar pielonefrite, a penetração no rim é ruim, mas na via urinária a excreção renal dela é muito boa. Então, por exemplo, a cistite, excelente antibiótico, dose única, 8 gramas, você resolve o problema do paciente com uma dose sem o paciente ficar tendo que tomar antibiótico em 5 dias de tratamento, tá? Então, fosfomicina, excelente opção. Bactrim, que a gente tem esquecido do Bactrim, ótima opção também para tratar infecção urinária. Clavulin também, um ótimo antibiótico para tratar infecção urinária. Então, a gente tá. E a própria quinolona, né? Então, a gente deu algumas opções aqui. A nitrofurantoína também, um antibiótico bom para tratar infecção urinária. Lembrar que ele, idoso, tem risco aumentado de ter fibrose pulmonar, e risco aumentado de ter muita náusea e vômito com nitrofurantoína. Então, cuidado só com essa contraindicação, principalmente no paciente idoso. Então, nós falamos de fosfomicina, clavulin, Bactrim, suplementar com cefaltrometropin, né? E é, falamos da, do, do, da, Clavulin, do foi de clav- tudo. uma coisa importante, né? Cefaclor, cefuroxima, cefalosporina de segunda geração também pode usar. E cefalexina na grávida, né? Um antibiótico de escolha para tratar ITU em grávida. Esse aí é um clássico também. Então, para tratar a infecção urinária, tem uma gama grande de antimicrobianos aí, não lembre só da quinolona. Para tratar agora infecções urinárias do tipo pielonefrite, tá bom? Infecções com sintomas sistêmicos. Se eu vou dar antibiótico venoso, clássico, ceftriaxona. Aí eu acho que a gente vai tratar a maioria das infecções urinárias do paciente internado com ceftriaxona. Aí eu posso dar carbapenêmico, do tipo ertapenem, se eu tô com risco de SPL, eu posso dar penicilina tazobactam, cefepime, aí vai dependendo dos meus fatores de risco, tá? Então, via de regra, se o paciente não tem fator de risco, ceftriaxona ou caso a caso e de acordo com o protocolo institucional do lugar que eu trabalho também, isso é importante a gente lembrar. Tempo de tratamento. Acho que isso é outra coisa fundamental. Muita dúvida com relação a isso. Cistite, 3 a 5 dias. Fiquem tranquilos. 3 a 5 dias é o suficiente para tratar cistite. Não precisa dar 7 dias de antibiótico. Ou dose única, dependendo do antibiótico, por exemplo, a fosfomicina, tá? Então, vou usar um antibiótico que não é fosfomicina, 3 a 5 dias de tratamento. Se o paciente tem uma ITU não complicada, 3 a 5 dias é o suficiente para tratar uma cistite ou uma uretrite. Pielonefrite, 7 dias. Alguns lugares já estão falando de 5, mas ainda a gente ainda tem feito de maneira conservadora. 7 dias de tratamento para pielonefrite é o suficiente, tá? É, a não ser que o paciente tenha uma infecção urinária complicada, estou falando de abscesso, obstrução de via urinária, 7 dias é o suficiente. Inclusive no paciente imunossuprimido, para desespero de alguns. No, Nós tivemos uma experiência recente, inclusive, né, Carol? Então, um Foi. imunossuprimido, 7 dias de tratamento. Mas é pouco, não é pouco. 7 dias de tratamento é o suficiente, tá? É, mas a bactéria é multiresistente. 7 dias de tratamento. Então, esse conceito é um conceito Lembrar importante. que, além do espectro antimicrobiano, a gente lembra muito disso, eu descalonei, lá, mas esquece da indicação do tempo correto de antimicrobiano, porque isso também aumenta o risco de pressão de seleção, etc. Então, Exatamente. lembrar desses conceitinhos aí é fundamental. Eu acho que de infecção urinária, as coisas mais importantes a gente falou. Então, fomos Fechou? bem. Fechou? Fomos. Então, eu acho que falamos do conceito, da epidemiologia, etiologias principais, o mais comum na mulher. Passamos pelos fatores de risco de multiresistência, sinais e sintomas, exames complementares e fechamos agora com o tratamento. Acho que é isso. Muito bom. Deu para passar por tudo, deu para a gente salientar aí que o ouvinte tem que prestar atenção para melhorar sua prática e ficar atento aos pacientes que chegam. ITU em 30 Frase minutos, hein? final? Essa foi boa. Missão É, dada, missão cumprida. exatamente. Vamos. A gente tem que
lembrar da frase, né? É, Eu vou confessar que eu esqueci de olhar a frase dessa vez. É, pode eu usar acho que, uma antiga? Eu acho que a gente já usou. eu acho que pode usar, pode usar. A gente adora o William Osler, né? Nós temos que melhorar nossa criatividade. É, eu acho que tem uma frase, eu tô, eu tô procurando ela aqui porque eu vi essa frase recentemente, eu tô pegando só pra eu ler ela de certinho. Ah, medicina precisa ser exercida com a mente e com o coração. Acho que é bem Ah, que nossa cara essa lindo. frase. Então acho que a gente precisa. Amei. né? Então De eu quem vi que essa é? frase, essa frase recentemente e o autor é desconhecido, tá? Não achei o autor desse danado. Vamos assumir a autoria. É, é, Tô brincando, direitos autorais, eu vou processar, gente. deixa eu ver se eu consigo aqui, mas não, eu continuo sem achar. É, Tá, mas eu gostei. tá? É, Tá eu certo, acho fechou. que fechou? Até a próxima. Valeu. Abraço, pessoal, um abraço.